Capítulo 9. Amor e ira. Ajuda para os pais. Os adolescentes ficam com raiva dos pais e os pais ficam com raiva dos adolescentes. Às vezes, ambos dizem e fazem coisas que machucam um ao outro profundamente. Ambrose Bierce disse certa vez: fale quando estiver com raiva e você fará um discurso do qual sempre se arrependerá. A maioria dos pais de adolescentes já fez discursos do tipo citado por Bierce. Desejaríamos trazer as palavras de volta e desfazer o ato que causou a dor. A ira não controlada é a causa de muitos relacionamentos arruinados entre pais e filhos adolescentes. Como tudo isso se relaciona ao amor? Para a maioria das pessoas, amor e ira são antônimos, não podem andar juntos. Na verdade, são lados opostos da mesma moeda. O amor busca o bem em outra pessoa, e assim também é com a ira adequadamente direcionada. Ficamos irados quando percebemos aquilo que está errado no comportamento de outros. Assim, os pais irritam-se quando os adolescentes fazem ou dizem algo que eles julgam ser um comportamento irresponsável. Da mesma forma, os adolescentes se irritam com os pais quando o comportamento deles é considerado injusto e parcial. O propósito da ira é nos motivar a ter uma atitude amorosa, ou seja, fazer algo para colocar o adolescente ou os pais na direção correta. Infelizmente, muitos de nós nunca aprenderam a ter tal atitude amorosa e acabamos assumindo uma atitude destrutiva. Às vezes, tornamos a situação ainda pior reagindo à ira. O propósito deste capítulo é duplo: ajudar os pais a controlar a própria ira de modo amoroso e sugerir a eles maneiras práticas de ensinar o filho adolescente a lidar com a ira de forma positiva. A necessidade de controlar a própria ira. Provavelmente não conseguiremos ensinar aos nossos adolescentes aquilo que nós mesmos não aprendemos. Muitos pais podem identificar-se com Marvin, um plantador de batatas de Idaho, que certa vez disse: nunca senti uma ira intensa até me casar, e nunca senti uma ira super intensa até ter filhos adolescentes. Embora sintamos iras em todas as áreas da vida, normalmente a mais intensa é causada por membros da família, e particularmente os adolescentes. Por que os adolescentes nos irritam? Por que geralmente nos aborrecemos mais com os adolescentes do que com os filhos mais novos? Principalmente devido às mudanças pelas quais eles estão passando, como já vimos nos capítulos anteriores. A habilidade intelectual crescente dos adolescentes de raciocinar e pensar criticamente sobre os assuntos permite que eles questionem nosso julgamento de um modo que não faziam quando eram crianças. Esse crescimento intelectual é acompanhado por um estímulo à independência e à formação de uma identidade própria que leva os adolescentes não só a questionar nossos julgamentos, mas também a não concordar. Ele não está apenas pensando, mas também decidindo por si mesmo. Isso geralmente produz conflito e irrita os pais. Os pais veem o comportamento do adolescente como um ato de desafio, rebelião ou irresponsabilidade. As razões dadas por eles são: isso não é bom para o meu filho ou filha. Ele vai arruinar sua vida. Não devo permitir que essa atitude continue. A ira motiva os pais a reagirem. Infelizmente, se não considerarem que estão lidando com um adolescente e não com uma criança, a posição deles pode, de fato, tornar a situação pior. Por que devemos evitar reações negativas? Quando o adolescente não atende imediatamente à solicitação dos pais para mudar de comportamento, geralmente os pais recorrem a ordens frias e severas. Faça isso ou então, anuncia os pais em tom bem alto. Não querendo agir como criança, o jovem escolhe o ou então. E a batalha entre os pais e o adolescente atinge outro nível. Até que a batalha termine, os pais e o adolescente lançam palavras ríspidas e críticas um contra o outro, como soldados inimigos lançam granadas.
Ambos deixam o campo de batalha machucados, sentindo-se rejeitados e achando que não são amados. A situação torna-se muito pior por causa da ira mal orientada. As explosões verbais e agressões físicas vindas dos pais nunca produzem resultados positivos. Em 30 anos aconselhando casais e famílias, muitas vezes chorei enquanto os adolescentes relatavam as palavras dolorosas e o comportamento destrutivos dos pais, cuja ira estava fora de controle. Ainda mais trágico são os diversos adultos que sofreram agressões quando adolescentes e agora se veem tratando os próprios filhos do mesmo modo que os pais os trataram. Nunca me esquecerei das palavras de um jovem de 17 anos. Dr. Chapman, eu achava que meu pai me amava, mas agora sei que ele não me ama. Ele só pensa em si mesmo. Se faço tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, então fica tudo bem. Mas como vou crescer se não tenho o direito de pensar e tomar minhas próprias decisões? Às vezes desejo que um de nós morra. De um modo ou outro, essa dor terminaria. Os modelos de ira mal orientada são frequentemente passados de geração para geração. Esses modelos precisam ser quebrados. Não consigo expressar o quanto me preocupo com esse assunto. Como pais, temos a obrigação de conter nossa própria ira e aprender como lidar com ela de forma responsável e positiva. Caso contrário, iremos comprometer todos os nossos esforços positivos feitos durante a criação dos filhos. O adolescente que é agredido verbal ou fisicamente por pais irados não lembrará mais da ajuda, das palavras de afirmação, dos momentos agradáveis, dos presentes e carinhos recebidos na infância. Tudo o que terá em mente são as palavras cortantes de repreensão e condenação e a voz alta e aguda dos pais. Eles não sentirão amor, apenas uma rejeição dolorosa. Se você perceber que sua ira não está sob controle, insisto que leia este capítulo cuidadosamente e siga os difíceis passos para trazer cura ao relacionamento com o filho adolescente. Os hábitos negativos do passado podem ser quebrados. Não precisamos ser escravos da ira descontrolada para sempre. Qualquer um dos pais pode transformar atitudes destrutivas em gestos de amor se desejar. Mudando atitudes destrutivas. Permita-me sugerir os seguintes passos para mudar atitudes destrutivas e estabelecer atitudes amorosas na administração da ira. Admita a verdade. Antes de tudo, precisamos admitir a verdade. Não mudaremos de direção até que admitamos estar indo na direção errada. Admita isso para você mesmo, para Deus e para os membros da família. Eu não tenho controlado minha ira. Tenho perdido o controle frequentemente. Minhas palavras não foram gentis nem amáveis, mas destrutivas e dolorosas. Com a ajuda de Deus, quero mudar. Não hesite em incluir Deus no processo. Você precisará de toda a ajuda que conseguir. Escreva as palavras acima em um papel. Modifique se quiser expressá-las com as próprias palavras. Depois as leia em voz alta para si mesmo e reconheça a dura verdade. Eu não tenho controlado a minha ira. Admita isso para Deus. Confesse seu erro e peça perdão. Assim, quando a família estiver toda reunida, diga que há algo que você precisa compartilhar. Empunhe o seu papel e leia-o. Diga a eles que você admitiu para si mesmo, para Deus e agora está admitindo para eles. Diga-lhes que sinceramente deseja mudar. Talvez você queira dizer algo como: nas próximas semanas tentarei colocar isso em prática, mas se eu perder a paciência com qualquer um de vocês e começar a gritar ou xingar, vocês poderão me ajudar. Coloque as mãos sobre os ouvidos, saiam do recinto e, se quiserem, dê uma volta no quarteirão. Eu garanto que até o momento em que voltarem, estarei sob controle e não prosseguirei com as palavras duras. Pedirei que me perdoem e continuarei dali. Pode levar um pouco de tempo, mas com a ajuda de Deus, vou mudar. Depois que fizer,
esse humilde discurso, você estará no caminho para uma mudança positiva. Desenvolva uma estratégia. Agora você está pronto para o segundo passo. Desenvolver uma estratégia para mudar atitudes destrutivas. Você admitiu para si mesmo que as coisas que fez no passado não são aceitáveis. Mas agora, como mudará aquelas atitudes negativas? Você já iniciou uma estratégia quando pediu à esposa e aos filhos para saírem do recinto se você começar a se esquentar. Cada vez que isso acontecer no futuro, será lembrado de confessar o erro. Reconhecer o erro é algo humilhante. O simples ato de confessar o motivará a mudar de comportamento no futuro. Mas o que pode fazer para impedir a ira antes de explodir? Veja a experiência bem-sucedida de Rueu. Durante uma conferência para casais que assistiu com a esposa em Spokane, ele me falou sobre a luta com a ira e reconheceu que, com frequência, explodia e dizia palavras dolorosas para a esposa e aos filhos. Eu lhe dei algumas dicas práticas sobre como impedir o fluxo de palavras iradas e encaminhar a ira de modo mais positivo. 2 anos depois, encontrei com Rueu em outro seminário para casais, dessa vez em Seattle. Ele me disse: Dr. Chapman, não sei se você se lembra de mim, mas minha esposa e eu o conhecemos em Spokane e lhe falei sobre minha ira. Eu só gostaria de lhe dizer que suas sugestões realmente funcionaram e ainda funcionam. Fale sobre isso, eu disse. Ele continuou. Bem, sabe aquela ideia de contar até 100 antes de dizer qualquer coisa? Eu tenho feito isso. Quando fico irritado, começo a contar e a caminhar como sugeriu. Já caminhei na chuva, na neve, ao sol, contando em voz alta. Se as pessoas me ouvissem, provavelmente pensaria que estou louco, mas para mim é uma das coisas mais sensatas que fiz. O que estava fazendo antes é que era loucura. Estava destruindo minha esposa e filhos. Caminhar e contar me dá mais tempo para me acalmar e tentar ser mais positivo quanto à minha ira. Rueu encontrou uma estratégia para evitar atitudes destrutivas e agressões verbais. Ele as estava substituindo por uma nova estratégia. Há outras maneiras de se acalmar, além de contar até 100. Um homem me disse: quando fico irado, pego minha bicicleta e começo a andar. Ando até me acalmar. Às vezes pedalo vários quilômetros. Uma senhora me contou: quando fico aborrecida com meu marido, simplesmente digo a ele: com licença, preciso ir ao parque. Entro no carro, dirijo até o parque, caminho ou sento em um banco até que tenha tido tempo suficiente para me acalmar. Meu marido concorda que isso é muito melhor do que a maneira como reagia antes. Aqui estão mais 2 outras estratégias que casais usaram. Brenda me disse: meu marido e eu combinamos que, quando ficássemos irritados um com o outro, iríamos dar um tempo e um de nós sairia. Também concordamos que, depois de 5 horas, voltaríamos e tentaríamos a oportunidade de discutir o assunto. Se o clima esquentasse novamente, faríamos aquilo uma segunda vez. Concluímos que é melhor dar um tempo do que destruir um ao outro verbalmente. Quando Brenda se irritava com um membro da família, a primeira coisa que fazia era regar as flores. No primeiro verão que tentei isso, quase afoguei as petúnias. Isso é melhor do que afogar minha família com palavras iradas, disse ela. Todas essas pessoas encontraram uma estratégia para substituir o comportamento destrutivo por uma atividade que lhe concedesse tempo para se acalmar. Analise a ira e avalie as opções. O terceiro passo é analisar a ira e avaliar as opções. Você pode continuar irritado, mesmo depois de contar até 100, ou mesmo até 500, mas estará calmo o suficiente para fazer perguntas sobre a ira. Por que estou irado? O que a outra pessoa fez de errado? Estou julgando o comportamento dela sem conhecer todos os fatos? Sei realmente quais são os motivos? Meu filho se comportou mal ou eu estou sendo sensível demais? Será que minhas expectativas são complicadas demais para o nível de desenvolvimento do meu filho?
Alguns pais irritam-se com os filhos que estão simplesmente sendo adolescentes. Se você teve tempo para pensar sobre a situação, poderá então decidir qual ação seria mais construtiva. Entre as várias opções, apenas 2 são respostas positivas em relação à ira. Uma é se livrar da ira, percebendo que o problema está em você e não nos outros. O problema pode ser provocado por qualquer uma das seguintes razões. Já acordei mal essa manhã, tenho estado com muita pressão ultimamente, não dormi bem durante a noite, meu pavio é curto, não fizeram algo como eu queria e então me irritei. Seja qual for a razão, reconheça que a ira é um problema seu e libere-a. Você pode dizer em voz alta ou para si mesmo: minha ira revela meu egoísmo, então escolho liberá-la, porque está distorcida. O membro da família não fez nada de mal, eu simplesmente me irritei com o comportamento dele. Às vezes é útil relatar suas conclusões a Deus em forma de oração. Meu Deus, percebo que minha ira não é válida. Eu tenho me voltado demais para mim mesmo e sou exigente demais com a minha família. Perdoe minha atitude errada. Libero minha ira para ti. Ajuda-me a ser amável com os membros da minha família. Amém. Assim, você tomou a decisão consciente de liberar a ira e confessou o que acreditava ser as próprias falhas. Às vezes, talvez a ira seja justificável. Algum membro da família pode ter feito algo de errado e você tem o direito de estar aborrecido. Contou até 500, fez a caminhada, analisou a ira e sabe que este é um assunto que precisa ser conversado com a família. Não pode omitir isso. Algo errado aconteceu, você foi magoado e o assunto precisa ser resolvido. Então, a segunda atitude positiva é falar sobre o assunto com aquele membro da família. No entanto, antes de conversar com o cônjuge ou o adolescente, é importante pensar sobre como abordará a situação. Proponho a seguinte mensagem para abordar outra pessoa. Estou me sentindo irritado no momento, mas não se preocupe, não vou atacá-lo. Preciso muito da sua ajuda. Esta é uma boa hora para conversarmos? Minha sugestão é que se prepare um cartão com essa mensagem e seja colocado na porta da geladeira. Cada vez que o adulto estiver a ponto de falar com o cônjuge ou com outro membro da família, pegue o cartão da porta e leia a mensagem diante dele. Esta é uma maneira de demonstrar que está irritado, dizer a si mesmo e aos outros que não irá explodir e reconhecer a necessidade de processar a situação. Se aquele não for um bom momento para conversar, estabeleça um horário para a conversa. Envolva o membro da família no diálogo. O quarto passo é envolver o membro da família no diálogo, isto é, apresentar o assunto à pessoa para que possa ser discutido. Você pode escrever o aviso mencionando acima um cartão de 3 a 5 centímetros e colocá-lo na geladeira. Seja sensato ao escolher o momento de lê-lo ao membro da família. Se a pessoa estiver assistindo um programa de TV, esse provavelmente não é o melhor momento para tentar iniciar um diálogo. Caso o cônjuge esteja ocupado, preparando uma refeição ou aspirando a casa, sugiro que você espere. Tente escolher um momento em que possam ficar a sós, longe da presença do restante da família. Isto pode significar que precisará esperar algumas horas para ter um momento e local apropriados. Caso você insista dizendo vamos conversar sobre isso agora, estará sabotando a conversa antes mesmo que ela comece. Quando encontrar o momento e o horário, sugiro que diga algo como: eu quero compartilhar meus sentimentos com você porque valorizo o nosso relacionamento. Sei que você pode ter compreendido ou interpretado mal a situação, mas quero lhe dizer o que vi e como me senti. Assim, gostaria que me dissesse qual é o seu ponto de vista. Talvez tenha falhado em algum lugar e preciso de ajuda para entender isso. Ao falar sobre as preocupações, seja o mais específico possível. Compartilhe o que viu e ouviu.
como interpretou, quais são os sentimentos e por que está aborrecido. Limite-se a conversar sobre a situação em questão. Não lembre situações semelhantes do passado. Fazê-lo significa oprimir a outra pessoa com um sentimento de condenação. Ela provavelmente reagirá para se autopreservar e o diálogo pode tornar-se uma discussão. A maioria de nós pode lidar com um incidente, mas sentimos-nos sobrecarregados quando todas as nossas falhas anteriores são colocadas diante de nós. Depois de compartilhar a preocupação quanto a essa infração em particular, diga em seguida: imagino que você ouviu minhas preocupações. Quero lhe dizer novamente que percebi que posso ter falhado ou interpretado mal algo. Por favor, diga-me o que pensa sobre essa situação. Uma declaração dessa torna mais fácil para outra pessoa ser aberta e honesta com você. Ao ouvir sua opinião, por favor, evite intrometer-se. Se a outra pessoa disser uma frase a você, e você se apressar em dizer isso não está certo, desencadeará uma batalha, em vez de buscar um tratado de paz. Quando chama um membro da família de mentiroso, você estimula emoções fortes e negativas dentro da pessoa. Em vez disso, ouça com atenção o que ela diz. Use frases reflexivas que desenvolverão um entendimento adicional como: o que está dizendo então é que... ou o que eu ouvi você dizer foi... Deste modo, você está tentando fazer que o indivíduo se abra mais e também estará demonstrando esforço para compreender os pensamentos e sentimentos do outro sobre o assunto. Se de fato você discordar da percepção daquela pessoa, está tudo bem em dizer: parece que vemos a situação de modos muito diferentes. Imagino que seja porque somos pessoas diferentes. Que lição podemos aprender disso para melhorar as coisas para ambos no futuro? Tal abordagem provavelmente levará a uma solução positiva. Se, entretanto, você insistir que a sua percepção é a certa e que a do outro membro da família é errada, você ganhou e o outro perdeu, mas nenhuma solução foi alcançada. A distância entre vocês é tão grande quanto antes. Contudo, se insistir em buscar uma solução e aprender algo positivo com a experiência, ambos sairão vencedores. A ira é processada e os resultados são positivos. É este tipo de administração positiva da ira que estabelece o modelo para ensinar o adolescente a lidar com a ira. Ensinando o adolescente a lidar com a ira. Amor e ira, duas habilidades chaves no relacionamento. Com certeza, não podemos esperar até sermos perfeitos no controle da ira para ensinar isso aos adolescentes. Na verdade, alguns pais não percebem que têm um problema relativo à ira até que vejam o próprio comportamento refletido nos filhos. Quando você vê o adolescente gritando e berrando, irado com você, a pergunta lógica é: onde é que ele aprendeu isto? A probabilidade maior é que ele esteja seguindo o modelo de um dos pais. É o pensamento aterrorizador de que meu adolescente pode se tornar como eu, que motiva muitos pais a começar a mudar as atitudes para administrar a ira. Geralmente temos de aprender com nosso adolescente a lidar com a ira de modo construtivo. Duas habilidades mais importantes que um adolescente pode adquirir são a de expressar amor e processar a ira. As duas não são incompatíveis. Se ele se sentir amado, terá uma oportunidade muito maior de aprender a lidar com a ira de modo positivo. Contudo, se o tanque de amor dele estiver vazio, certamente lidará de modo inadequado com a ira. Aí reside a importância para que os pais aprendam a primeira linguagem do amor do adolescente e a pratiquem regularmente. Infelizmente, um tanque cheio de amor não significa que o adolescente automaticamente saberá como lidar com a ira. O controle positivo da ira é uma habilidade no relacionamento que deve ser aprendida. Os pais que amam os filhos adolescentes estão geralmente na melhor posição para ensinar a eles essas habilidades. Então, quais são os elementos importantes que os pais devem saber para ser bem-sucedidos nessa tarefa educativa?
A ira do adolescente, implosiva ou explosiva? Primeiro e fundamentalmente, os pais devem começar onde os jovens estão. Quando a criança atingir a puberdade, já terá desenvolvido métodos para reagir à ira. Uma mãe recentemente me perguntou: Dr. Chapman, como fazer um adolescente falar sobre a sua ira? Quando minha filha de 15 anos fica aborrecida, ela se fecha. Quando pergunto o que há de errado, recusa-se a conversar sobre o assunto. Não sei como posso ajudá-la se ela não falar sobre ele. Outra mãe disse: tenho o problema oposto. Quando a minha filha fica irritada, todos sabem, porque ela se torna agressiva. Ela grita e esperneia como uma criança de 2 anos, tendo um acesso de fúria. Essas mães experimentaram os dois extremos de uma mesma situação. A maioria dos jovens recorre a uma dessas duas abordagens destrutivas, implosão ou explosão. Uso a palavra implosão para o adolescente que reage com o silêncio, pois quando a ira fica guardada, não é tratada, será remoída no interior mais profundo do adolescente. Lembre-se, a ira é estimulada quando o jovem percebe que os pais ou outra pessoa falharam com ele. Se essa sensação de ter sido vítima de uma falha não for revista pelos pais ou outra pessoa que falhou, pode provocar ressentimento, solidão, isolamento e, por último, depressão. A ira implosiva também pode levar a um comportamento agressivo passivo. O adolescente é passivo por fora, se recusa a lidar com a ira, mas expressa um ressentimento crescente ao se comportar de maneira que vai magoar a pessoa com quem está aborrecido, geralmente os pais ou ele mesmo. O comportamento agressivo passivo pode envolver atitudes diferentes como falta de interesse pela escola ou esportes, consumo de drogas ou serem sexualmente ativos. Essas atitudes são expressões agressivas de iras contra os pais. Às vezes, após meses de depressão, os adolescentes que acumularam a ira explodem por meio de um comportamento violento. Por outro lado, há vários adolescentes que exibem atitudes explosivas ao lidar com a ira. Quando os pais fazem ou dizem algo que consideram errado, eles respondem em voz alta, com palavras duras e às vezes até palavrões, que revelam descontentamento em relação ao que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Alguns também atiram garrafas, quebram canetas, dirigem o carro em velocidade alta, acidentalmente derrubam a louça, passam o cortador de grama sobre a mangueira e demonstram a raiva de outras formas destrutivas. Se essas atitudes destrutivas não forem mudadas, estes serão futuros adultos que agredirão física e verbalmente cônjuges e filhos. Nem todos os adolescentes vão aos extremos que descrevemos nos 2 parágrafos anteriores, mas praticamente todos tomam uma dessas direções, implosão ou explosão. Poucos adolescentes aprenderam a controlar a ira de modo maduro e produtivo, como o que descrevemos anteriormente. Para alguns pais, a tarefa de ensinar os filhos a controlar de forma adequada a ira é formidável. O primeiro passo é reconhecer as reações que são inerentes ao adolescente, porque você não conseguirá conduzi-lo a um controle maduro da ira sem antes identificar essas reações. Sugiro que observe a atitude do adolescente quando se irrita e registre como expressa a ira contra os pais e os outros. 2 meses de observação lhe mostrarão onde está o filho quanto ao desenvolvimento de habilidades positivas para o controle da ira. Este é o primeiro passo para que os pais possam tornar-se agentes de mudanças positivas. Outros 3 passos os ajudarão a orientar o adolescente a administrar a ira, como veremos no próximo capítulo.